Olá pessoal, tudo bem? Professora Nájila Costa para mais uma videoaula de linguagens. Espero que todos estejam bem, com saúde, né, e fazendo as atividades. Hoje nós vamos estudar o uso do X e do CH, né? Conteúdo simples que a gente já estuda no nosso dia a dia. E vamos ver algumas regras básicas, né? Quais as palavras que a gente escreve com X e outras que são escritas com CH. Então, depois da sílaba em, usa-se o X. E se a palavra não for derivada de vocábulos iniciados por CH. Então, depois de em, né, da sílaba em, você usa o X. Encherido, enxada, enxerto, dentre outros. E o CH, né, se a palavra for derivada de vocábulos iniciados por CH. Nós temos uma palavra primitiva e a palavra derivada dessa palavra primitiva vai ser sempre com CH. Aí dá o exemplo: cheio, encher, chumaço, enchumaçar, charco, encharcar. E assim por diante. Temos também aqui, né, alguns exemplos de palavras com X e outros com CH. Brocha, né, que é escrito com CH, que é um pequeno prego. E quando se falar de brocha, né, um pincel usado na caiação de paredes, é com X. Só para a gente ter a noção e conhecer, né, alguns vocábulos. Tem as regras, mas a gente aprende a escrever cada palavra mesmo no dia a dia, na prática. Nós temos o chá, né, com CH, que é a planta do preparo para a bebida do chá, e o chá com X, que é o título antigo soberano do Irã. Chácara com X, uma propriedade rural. Chácara com X, aliás, desculpem, né? Chácara com CH, uma propriedade rural. E a chácara com X é uma narrativa popular em versos. E dentre outras, cheque com CH, que é forma usada como pagamento de algo. O cheque com X, né, que é a jogada do xadrez. Coxo, taxa e assim por diante, tá certo? Depois vocês dão uma lida nessas palavras para já ir se familiarizando com elas. Também vamos estudar hoje, né, o artigo de opinião, né, que é um gênero textual. Aí ele pergunta: o que é um artigo de opinião? É um texto opinativo, né, de cunho argumentativo. Trata-se de um gênero em que a opinião de um autor sobre um assunto de relevância é defendida, né? Artigo de opinião é o texto em que o autor dá a sua opinião, ele defende com argumentos a sua opinião. Ele pode usar argumentos, comparações, exemplificações, depoimentos, dados estatísticos, dentre outros. Professor, e quais são as principais características, né, do gênero do artigo de opinião? É um texto argumentativo, né, que difunde a opinião sobre um tema político. Ele circula nos meios de comunicação em geral, nos jornais, nas revistas, né? Tem o título do texto, geralmente é polêmico ou provocador, né? Porque assim, cada um tem a sua opinião, por isso que ele é polêmico, né? Cada um vai defender seu ponto de vista para convencer as pessoas, né, da sua ideia. E exige a variedade padrão da língua, né? O português é escrito corretamente. No artigo de opinião, pessoal, nós temos a seguinte organização, né? Como qualquer outro texto: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Nós vamos estudar um pouco sobre a introdução e no decorrer das aulas vamos ver, né, o desenvolvimento e a conclusão. O que é a introdução? Só para a gente ter a ideia do texto como um todo. A introdução é a descrição do assunto que gera polêmica, né? O desenvolvimento é a tese do autor, é a proposta do posicionamento, né? A tese contrária com atitudes contrárias, refutação são não aceitação da tese ou das atitudes contrárias, argumentos a favor da tese do autor. Então, se eu estou fazendo um artigo de opinião, todas as ideias contidas nesse artigo são ideias minhas, né? São ideias que eu acredito que eu defendo. Por isso o nome é artigo de opinião. E na conclusão, né, ele fecha o texto e reforça a tese do autor. Na conclusão, só vai reforçar o que foi dito antes. Não pode ter nenhuma informação nova. Tá certo? Então, vamos ver aqui a introdução. O que deve ter na introdução de um artigo de opinião? Inicie sua tese apresentando ao leitor, né, a problemática a ser discutida. Aí uma dica para vocês: sempre que possível, contextualize com o cenário global ou algum acontecimento do dia a dia do seu leitor-alvo. Geralmente, você vai dar a opinião de um artigo atual, por isso que é bom você contextualizar para as pessoas entenderem, né, e pensarem e conhecerem os seus argumentos. Note que você não está sozinho.
Inclua afirmações de outros pensadores, né? Use estatísticas, estudos científicos, reportagens, né? De importantes veículos de comunicação. E sempre que você usar essa reportagem, né? De um meio de comunicação, você sempre vai dar referência, né? De onde é que você tirou, né? Essa frase, esse ponto de vista, esse parágrafo, enfim. E use no máximo 2 parágrafos, né? Para introdução. Mas se conseguir fazer que essa introdução seja bem feita só com parágrafo, né, seria o ideal. Em último caso é que você pode usar os 2. Vamos falar também, pessoal, a gente divide sempre a nossa aula, né, em 3 momentos. Vamos falar sobre o arcadismo, né, que foi uma escola literária de origem italiana, né, ele é um movimento do século XVIII e foi chamado o século das luzes. O predomínio da razão sobre os demais valores da atividade humana faz com que o homem do século XVIII elimine a fé e a crença religiosa, né, dramática no período barroco, que é o período que antecedeu o arcadismo. Sendo assim, o rebuscamento excessivo da linguagem é abolido, né, aquele português culto, sem nenhum erro gramatical, fazendo com que a arte se torne mais simples, equilibrada e harmônica. Então, a Europa, pessoal, no século XVIII, ela caracteriza-se por transformações no modo de pensar e conceber o mundo. A literatura não surge como expressão direta das vivências do autor, né, mas sim como uma formação intelectual. Uma literatura baseada no autor, né, em autores clássicos consagrados como Camões, Horácio, Petrarca, Virgílio, Homero, entre outros. E por ser baseado nesses autores, né, o arcadismo faz uso da mímese. Certo? Então, são as principais características, né, do arcadismo. A valorização da vida no campo, né, era muito trabalhado no arcadismo. Crítica à vida urbana, né, como é que as pessoas viviam, o modo de ser, de viver. Uso de pseudônimo. Esse pseudônimo, pessoal, os textos, eles, né, os autores não usavam seus nomes, criavam outros nomes, né, um nome fictício que é chamado de pseudônimo. A idealização da mulher amada, né, que sempre aparece aí nas escolas literárias. Uma linguagem simples, né, de fácil acesso. E o carpe diem, que aproveite o dia. Então, o arcadismo ele aconteceu de 1768 e foi até 1808. Quais foram os principais autores e obras, né? Nós temos aí o Cláudio Manuel da Costa, a sua obra Gloucester Saturnio, obras poéticas, né? Vila Rica. Nós temos Tomás Antônio Gonzaga, né? Da obra Idisseu, poesia satírica. O Basílio da Gama, né? Que fez o Uruguai, Caramuru. Silva Varenga, Alvarenga Peixoto, dentre outros. E finalizando a nossa aula, né, nós temos aqui aquela sempre mensagem de reflexão. O segredo é saber aceitar e ser feliz com a vida que se tem. Nunca desiste de lutar pelos seus sonhos, né? Quando a gente desiste dos nossos sonhos, a gente está desistindo da vida e isso não é bom. Então, um forte abraço, tudo de bom e até o nosso próximo encontro.